sem menosprezo para ninguém, até porque se trata de uma excelente profissional. Eu não quero acabar a ser um programa de informação a saber porque é que os homens preferem as loiras. Há espaço para esses programas, mas não na informação. Para mim, a informação é o jornalismo, tem que cumprir uma função social e de utilidade. Se as pessoas não querem, paciência. Achas que não querem? As pessoas veem o Jornal da Noite, as pessoas veem os programas de debate e informação da Margarida Amarante, que estão a passar neste momento. Vêem, as pessoas... Mas vêem cada vez menos, e cada vez há menos programas de informação, e cada vez há horas mais tardias, exceto o telejornal, que é uma âncora de qualquer estação de televisão. Mas sentiste, o que eu perguntei, tu sentiste a tua audiência baixar ao longo dos anos nos programas que foste fazendo? Não é tanto uma questão de ou baixa sentiste de apenas audiências. o horário começar a ser cada vez mais tardio? Ambas as coisas, e uma coisa tinha que ver com a outra, quer dizer, e além disso senti também, há um feedback na rua e nos jornais e à roda que nós temos, e que eu senti que as pessoas realmente há coisas que não lhes interessam muito. Por exemplo, o país inteiro discute a regionalização. Nós montámos um programa sobre regionalização em Viseu, extremamente difícil de montar, que envolveu grandes meios urbanos, grandes custos financeiros para uma estação como a SIC, que eu acho que correu excelentemente e fez 6% de audiência. E então eu penso assim, se a ideia das regiões, que é uma ideia que vai mexer com a vida de toda a gente, não interessa aos portugueses, o que é que poderá interessar aos portugueses? E então passa-se aquilo que eu acho que, já disse isso uma vez, que hoje em dia todos os editores e diretores de informação, de órgãos de informação, andam com uma candeia na mão à procura do público. Mas eu acho que os jornalistas não têm que ir à procura do público. Então, o público é que tem que ir à procura das notícias. Se eles não querem, eu prevejo que venham aí tempos muito difíceis. Agora, se nós desertarmos do nosso lugar para ir à procura do público e fazer os fretes que o público quer, violência, século, escândalo, devassa, espreitar pelo buraco da fechadura, pôr a vida privada das pessoas cá fora, se é isso as notícias que o público quer, nós já não estamos a fazer informação, estamos a fazer entretenimento. E, eventualmente, estamos até a alimentar vícios dos espectadores. E ninguém fará o nosso papel. Se nós sairmos do sítio, que é o sítio da informação, ninguém vai fazer esse papel. Sentiste algum tipo de pressão nesse sentido, no sentido de reorientar os temas dos programas para, eventualmente, para temas mais populares, mais de acordo com, esses índices de agrado? Não senti. Não senti nenhum tipo de pressão. É uma homenagem que eu presto. Presto várias homenagens à SIC, essa é uma delas. Nunca trabalhei tão libérrimamente como na SIC. O que eu senti, talvez, e para ser inteiramente sincero, é que, de facto, não havia o mesmo tipo de entusiasmo e de apoio em relação a projetos de informação do que havia no início da SIC. A SIC, quando apareceu, tu deves-te lembrar, o projeto era fazer uma grande estação em que a informação fosse a âncora da estação, a imagem de marca da estação. E no início fez-se isso. A SIC fez coisas até fora das coisas programadas, como o debate sobre os hemodializados em Évora, etc., que foram grandes shows de informação. E na minha cabeça e na cabeça dos espectadores, onde estava a notícia, estaria sempre a SIC. E estaria por um critério que era puramente jornalístico. Ou seja, a hierarquia das notícias e a edição das notícias, a escolha, é só um critério de informação, jamais um critério de audiência. O que eu penso que se está a passar, não apenas na SIC, mas em todas as televisões e, de modo geral, em todos os órgãos de informação, é que está-se a fazer jornalismo por um critério de audiência. E isso está errado. Há dias eu estava a ler numa revista de televisão, interrogavam várias pessoas da SIC sobre qual tinha sido a razão do êxito da estação. E quase todas elas diziam esta estação soube adaptar-se ao gosto dos espectadores. E para mim o que me soou preocupante ali é que a maior parte das pessoas que respondiam isto eram jornalistas. Eu acho que o jornalista não deve racionar assim. O jornalista não se tem que adaptar ao gosto das pessoas. Porque ele faz notícias e as notícias não se adaptam ao gosto de ninguém. A notícia é ou não é, quer as pessoas gostem, quer não. Achas, no entanto, que então a tua posição, que no fundo é uma atitude, não é mais que posição, é uma atitude, poderia não é uma ter atitude sido... de protesto, é uma atitude de cansaço, de... Eu preciso, e esse de facto deve ser um dos meus luxos, eu só estou nos sítios quando me entusiasmo. Já passei a idade em que estava nos sítios a pensar que atrás de outros dias, melhores dias virão e que é possível encaixar e não sei o quê, estar na prateleira 6 meses ou coisas do género. Hoje em dia tenho um grande luxo, que é só trabalhar naquilo que gosto e quando gosto. E também sinto que o tempo escasseia-me a mim e escasseia a vida de todas as pessoas para estar a perder tempo com coisas que não nos dizem nada. O que eu perguntar era se achas que esse luxo, se fosse permitido a um número maior ou um número mais vasto de jornalistas e de profissionais da comunicação, levaria a um abandono muito maior dos meios. Não sei, cada um sabe de si. Mas sentes isso quando convives com os teus camaradas de profissão, com os nossos camaradas de profissão, sentes isso? Sentes que se as pessoas pudessem, se muita gente pudesse, se calhar muita gente faria o que tu fizeste? Não sei, será...
Tu achas que os jornalistas em geral ainda não se aperceberam sequer desse caminho vertiginoso em que estão envolvidos? Eu penso que sim, eu penso que a maioria das pessoas apercebeu-se, a maioria das pessoas, algumas, estamos a falar de jornalistas, pronto, por quem eu tenho respeito, e eu penso que há um certo desalento, um certo cansaço. Há sobretudo uma geração que foi a minha que começou a fazer jornalismo com a liberdade e nessa altura foi uma explosão de alegria e de capacidade profissional que a geração anterior não tinha tido. E essa geração está um bocado cansada, porque não basta a liberdade, também é preciso saber o que é que se faz, que uso é que se faz dessa coisa tão luxuosa como é a liberdade. E eu penso que há muita gente que se encostou, há muitos que são meramente colunistas, há muitos jornalistas da minha geração que não fazem uma reportagem há anos sem fim, que não fazem uma verdadeira entrevista há anos sem fim. E muitos deles acham que também já não vale a pena. E eu hoje em dia leio os jornais ou as revistas e vejo, por exemplo, que há N casos de talento de jornalismo que são pessoas que estão a escrever piadinhas, ou recados uns para os outros, ou coisas até sem grande sentido, e não saem dali. Eu acho que isto é muito pouco, quer dizer, se é só isso que é possível fazer hoje em dia, e se acabarmos a escrever uns para os outros, ou a escrever sobre as vidas uns dos outros, ou sobre coisas que são faits-divers, que são curiosidades, que podem atrair o público, mas que não são a substância das coisas de que se compõe a vida das pessoas, perde-se a tal utilidade social que eu acho que esta profissão tem. É por isso que a mim sempre me fascinou. Isso é um discurso simultaneamente de amargura e de desistência. Não, pelo contrário. Eu saí da televisão porque achei que neste momento a televisão não é o... Desististe? Não. Eu saí da televisão porque acho que não é o lugar adequado para eu fazer o jornalismo que me interessa. Qual é o lugar Acredito. adequado? O lugar adequado, passa a publicidade, é, por exemplo, na grande reportagem, é na imprensa escrita. Eu Onde acho... o número de leitores que alcanças é francamente inferior à audiência mais baixa que alguma vez tiveste. Sem dúvida, mas, de novo, o critério da audiência para mim não é determinante. O critério não é o critério da quantidade de informação que me interessa, quantidade, mas a qualidade dos ouvintes, a maneira como nos ouvem, o feedback que temos, as cartas que enviam, as discussões que a gente lhes suscita, o que um artigo os faz pensar ou não faz pensar. E é um trabalho de